Olá pessoal, então vamos dar prosseguimento ao nosso assunto, né, que nós começamos a estudar, e eu vou resolver as questões que eu deixei na última postagem, na última aula, tá? Tratando sobre a corrente elétrica e associada às leis de Ohm, as duas leis de Ohm, tá bom? Então as questões que eu deixei, que eu vou comentar agora, são essas aqui, né? Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão traz o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então o gráfico é esse aqui, tá? Então olha só, esse gráfico aqui aí tem que estar em dias com a leitura gráfica. Aqui no eixo X que a gente chama, né? Qual é a grandeza que tem aqui? Olha bem aqui entre parênteses, ó, diferença de potencial, ou seja, a tensão, tá? E aqui o gráfico aqui é uma reta, né? E aqui no eixo Y nós temos a corrente elétrica. Então, para cada tensão, a corrente elétrica ela vai mudando aqui, de forma que se o perfil do gráfico é uma reta. Então, o fato da resistência elétrica aqui, né, desse gráfico entre diferença de potencial e corrente elétrica ser uma reta, significa dizer que a substância se comporta como um resistor ôhmico. Ou o que significa resistor ôhmico? Significa dizer que a resistência é sempre a mesma. Se altera ali a tensão a que a substância, ou o corpo, ou o resistor está submetido, e a corrente elétrica vai aumentando sempre na mesma proporção. É o que a gente chama de gráfico linear. Tá bom? Na prática, nem tudo é bem assim, né? Dependendo da temperatura ou de outros fatores, a resistência de um corpo muda, né? De um material ela vai mudando. Então, dificilmente você consegue, em fenômenos, né? Em fenômenos associados a aplicações do dia a dia, tá? Sem controle, você consegue resistências dessa forma, resistências que variam de forma linear com a tensão, né? Mas esse caso aqui é de um resistor ôhmico. O valor da resistência, independentemente da tensão a que ele é submetido, é sempre a mesma. E isso facilita bastante. Aí a pergunta é o seguinte: o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm é igual a... Então a questão quer saber qual é a resistência, tá? A resistência elétrica da polianilina. Então lembra só, resistência elétrica, eu tenho duas, lembra que eu tenho duas formas de calcular a resistência elétrica. Então tá aqui para o nosso esqueminha, ó. Eu tenho essa aqui, tá? Que diz que a tensão de um resistor, de uma substância ou de um condutor qualquer, ela é igual aqui a tensão elétrica é igual à resistência dele vezes a corrente que o percorre. Isso quando eu tenho que o corpo, que a substância está ligada a uma tensão, tá? Quando eu não tenho, aí eu vou usar, quando eu me preocupo com as dimensões, as características, né, o tamanho do resistor ou do corpo, aí eu já passo para a segunda lei de Ohm, que trata da resistência independentemente de você ligar o corpo a uma DDP ou não. Ele depende apenas das características, né, das dimensões do condutor. Mas nesse caso aqui, o gráfico está trazendo justamente isso, ó, tensão e corrente para essa substância, né? Então, se eu tenho tensão e corrente, eu quero saber a resistência, a equação mais adequada é essa, que trata essas três grandezas, ó. Só que a questão está pedindo quem? Está pedindo R. Essa equação bem aqui está para U. Aí, lembra da aula que eu passei, da aula anterior, que se você quiser colocar essa equação em função de R, em função de I, você tem essa tabelinha que ele ajuda, né? Que é o triângulozinho, você divide ele dessa forma, em cima é a tensão, R e I. Então, se eu quero I, o que eu faço? Bom, eu quero I. Desculpa, aqui eu quero R, né? Tá aqui, que é a resistência. Então, R é igual. O U tá lá em cima, né? Então, tá aqui, ó, U barra I. Aqui, ó. Então, é só pensar nisso. Ó, R, né? Tá bem aqui, é igual U dividido por I, ó. U tá em cima e o I tá embaixo. Pronto. É um macetezinho, tá?
Pois bem, então agora eu vou no gráfico, né? Eu vou no gráfico para saber, para tirar essas informações, saber qual é a tensão e qual é a corrente. Olhem no gráfico aqui, eu usei o primeiro ponto. Reparem esses pontos aqui, ó. Esses aqui são pontos de pares ordenados que você pode usar para calcular a resistência, ó. Então ele dá aqui vários pontos. Qualquer um desse ponto aqui você pode utilizar, tem que dar o mesmo resultado, já que o resistor ele não muda, né? A resistência é sempre a mesma, é constante. Mas eu peguei eu peguei esses dois pontos aqui, ó. Eu peguei esse ponto bem aqui e esse ponto aqui. Então você tem que saber quem é o par ordenado aqui e quem é o par ordenado aqui. Aí tem que lembrar, tem que estar em dias com pontos em uma função, em um gráfico de uma função, tá? Então bem aqui nesse ponto, a tensão, né, o ADDP é 0,5 e a corrente é 1. Tá aqui, ó, 0,5 e 1. Nesse segundo ponto, a tensão é 10, tá aqui, ó, e a corrente é 2. Então eu vou pegar esses dois pontos aqui para fazer essas contas aqui. Então olha só. Então a resistência é igual a U por I. Então aquele meu primeiro ponto é 1, tá? Então é 1 menos o segundo ponto, 0,5. Aqui, ó. 1 menos 0,5. Então eu tenho que saber o intervalo. Eu não vou pegar 1 menos 0 não, porque eu estou pegando esse intervalo bem aqui, ó, esse e esse. Esses dois pontos. Então é 1 menos 0,5. Dividido por 2, que está bem aqui no eixo Y, que é a corrente, menos 1. Então está aqui, ó, 2 menos 1. Então lembra que a tensão é V, que é volts, né? E a corrente é A, que é ampere, a unidade padrão. Então R é igual, aqui é 0,5, e aqui 2 menos 1 é 1, vezes 10 é menos 6. Aí lembrem que, novamente, eu tenho essa divisão aqui, ó, que é uma potência de 10 com expoente negativo. E o que eu falei ainda agora, lembra que você pode calcular, fazer essa conta, é o seguinte, isso aqui é operação com potência de mesma base. Você pode pegar esse aqui, ó, 0,5 e transformar em notação científica, ou em potência de 10. 0,5 é o mesmo que 5, tá? Vezes 10 a menos 1, ó. Bem aqui, tá? Por causa dessa casa decimal aqui que está para a direita, não? Então aqui é menos 1, tá? E aqui eu já repito, tá? 1 vezes 10 é menos 6, tá aqui. Então eu faço aqui 5 dividido por 1 dá 5. Aqui é o que? Operação de potência de mesma base, ó. Repito a base e faço a soma algébrica dos expoentes. Então menos 1 já está aqui, ele permanece. Aí esse menos 6 está aqui, tá aqui abaixo, né, da barrinha aqui. Então ele vai para lá, ele é menos, vai para lá mais 6. Então basta fazer essa soma algébrica aqui. Então você vem, ó, 5 vezes 10, repete a base, menos 1 mais 6. Subtrai e dá o sinal do maior, essa é a regra. Então dá 5 positivo. Então a resistência já está tudo certinho, as unidades é ohm. Então a resistência aqui da polianilina é 5 vezes 10 a quinta ohms. Tá aqui, letra D a resposta. Tá certo? Então vamos agora para a nossa segunda questão. Tá? Vamos ver a nossa segunda questão. A resposta é a letra D, tá bem aqui a alternativa. Ó. Tá aqui, ó, 5 vezes 10, 5 vezes 10 a quinta. Vamos para a nossa segunda questão. Ó, a segunda questão diz o seguinte: um resistor de resistividade P tem comprimento L e área de seção transversal igual a A. Qual será o valor da nova resistência desse resistor caso o seu comprimento seja duplicado e sua área seja quadruplicada? Então eu vou fazer o esquema para a gente entender de novo. Se você está trabalhando aqui com duas resistências. Ele te diz que um resistor, determinada material, tem coeficiente de resistividade P, comprimento L e área de seção transversal A. Ele quer saber qual vai ser o novo resistor se você mudar as dimensões. Ó. Se você pega, duplica o comprimento e quadruplica a área. Ora, isso aqui está trabalhando com resistência em função de resistividade e das dimensões, ó, comprimento e área. Então, essa aqui dá para você logo sacar que pelas informações é a segunda lei de Ohm. Você não vai trabalhar com aquela primeira, né, da questão primeira, porque ele não está falando de tensão, não está falando de corrente, ele só está falando das dimensões do condutor. Então é como se você tivesse duas resistências ou dois valores de resistência para poder comparar. Então pensa bem. A primeira resistência, que eu chamei de R1, ela é dada por quê? Essa aqui é a fórmula, né? A equação da segunda lei de Ohm. É P, na verdade não é P, é ρ.
É uma letra grega, né, que parece um P, mas é Rho. É igual a Rho vezes L, que é o comprimento do fio condutor, dividido pela área da seção transversal. Tá? Só para relembrar, a área é como se fosse isso aqui, ó. Só um instante aqui, vamos ver. Lembra que como se você tivesse isso aqui, um condutor, aqui, ó, como se você tivesse um condutor dessa forma. Não está ficando aqui, o que está acontecendo? Ah, é porque ele só desenha se for em cima de uma coisa. Então você tem isso aqui, ó, condutor, vou fazer aqui. Não estou conseguindo fazer esse desenho. Tá, mas é o seguinte. É como se você tivesse uma caneta, né? O comprimento é o tamanho de uma ponta a ponta. E essa área de seção transversal é como se você pegasse a tampinha de cima da caneta olhando por cima. É aquela areazinha circular. Tá? Isso é que a gente chama de área de seção transversal. Tá? Essa área bem aqui, ó. Tá? Ó, agora consegui. É porque eu estava com zoom. Quando vai com zoom ele não faz o desenho. Então aqui, ó. Fazer agora de novo aqui, ó. Então, imagine que daqui para cá é o comprimento, ó, de uma ponta a outra, e a área de seção transversal é essa área circular bem aqui, ó. É essa área aqui que ele se refere, tá bom? Então, você tem primeiro essa situação, é a resistência 1, tá? Aí ele quer saber o seguinte: como fica a resistência desse mesmo material, tá? Se em vez de eu ter essas dimensões, em vez de ter L, que é esse comprimento, eu dobrar, tá? Ou seja, eu ter 2 vezes L. Aí vai agora a interpretação matemática. Então agora aqui, para essa resistência 2, não é mais L. Eu vou dobrar, então é 2 vezes L, ó, por isso que eu botei entre parênteses, 2 vezes L. E essa área aqui, em vez de ser A, eu boto 4A, ou seja, como se eu pegasse esse diâmetro e fizesse isso aqui, ó. Como se eu fizesse 4 vezes ele. Como se eu fizesse uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? E esse comprimento aqui vai também 2 vezes esse aqui. Tá? Então fica 4 vezes A. Então aí é questão da gente agora ajustar os valores, os números dentro da equação. Tá bom? Então como é que fica? Olha só. Então esse 2 aqui, repara que tudo isso aqui é uma multiplicação. Se tudo isso é uma multiplicação, eu posso trazer esse 2 para fora, não tem problema. Então eu botei 2 para cá, ficou Rho vezes L. Esse 4 também posso botar fora, não tem problema. 4 vezes A. Seguindo, ajustando aqui, olha só, R2 é igual 2/4 PLA. Mas vejam só, mas quem é esse P? Ou desculpa, tá? Rho L vezes A. É justamente R1. 2 dividido por 4, eu posso reduzir essa fração, né? Divido aqui por 2, divido aqui por 2. Aqui fica 1/2. Então, olha só como ficou aqui. Então, se eu sei que isso aqui é aquela primeira resistência, quando eu tinha aquelas dimensões do início, isso aqui é R1. Então, eu sei que R2 é igual a 1/2 de quem? De R1, ó. Tá? Porque R1 é justamente esse termo aqui, ó. Todinho. Ou seja, R2 é R1 sobre 2. Ou seja, a nova resistência é metade da primeira, ó. Toda vez que você tem um 2 dividindo é porque aquele número é metade do que está em cima. Então a alternativa aqui seria a letra C.